Olá, hoje nós estamos aqui para falarmos sobre a resolução 510/16, que é uma resolução ética bastante importante na área de pesquisa, não é? E tem sido um debate muito profícuo na área de ciências humanas, inclusive, porque até então a gente tinha todas as orientações éticas vindas, não é, de uma área de ciências naturais, as ciências biomédicas. Então, com essa nova resolução que foi, não é, defendida em abril de 2016, não é, nós temos aí várias considerações sendo feitas, entendendo, não é, que as ciências humanas e sociais têm especificidades com relação, não é, a uma outra visão, inclusive paradigmática do que é ciência, da adoção de múltiplas perspectivas teóricas e metodológicas, não é? O que marca um terreno de inteligibilidade, de leitura do real bastante diferente da compreensão das chamadas ciências duras. Então, nesse sentido, foi um ganho, não é? Nós termos o Conselho Nacional de Saúde alimentado com essa nova propensão de pensar a pesquisa com humanos, pensando nesse paradigma. Com isso, nós temos a consideração de novas perspectivas da questão do termo de consentimento, reconhecendo que, por exemplo, pesquisas bibliográficas não precisam ser submetidas, não é, a conselhos de ética. Então, eu gostaria hoje de passar um pouco sobre essa resolução, porque acreditamos, não é, que quem trabalha com pesquisa hoje na área de ciências humanas precisa ter conhecimento dessa particularidade que essa resolução nos traz, não é? Que é diferente da resolução 466/12, onde então, não é, nós tínhamos ainda uma herança desse viés mais biomédico. Começa-se na resolução trabalhando com a ideia de que a ética é uma construção humana, portanto histórico, social e cultural. Com isso, cai um pouco, não é, aqui nessa questão, um viés mais universalista, que está contemplado no viés mais biomédico, e aqui assume uma historicidade muito maior. Aqui se resgata da mesma maneira que nas questões biomédicas, ou do campo bioético, o respeito à dignidade humana, a proteção aos participantes, a equidade social e a ação consciente e livre do participante. E aí tem um parágrafo importante logo no início, não é, que diz: considerando que a pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de modo a prever e, né, evitar possíveis danos aos participantes, que seria equivalente ao valor da beneficência e não maleficência, né, que é previsto pelo campo bioético. Então, aqui se diz: as ciências humanas têm especificidades, concepções e práticas, inclusive metodológicas, pluralistas, e isso é preciso levar em consideração, não é? Porque entendemos que a realidade ela é construída numa atribuição de sentido, de significado, de práticas, representações, não é? Então, com isto, aqui tem uma visão, não é, que a pesquisa não está pautada na ideia de neutralidade, por exemplo, mas que essa relação de pesquisador e participante se constrói num processo, não é? E com isso precisa ser acompanhado muito de perto como se dá esse processo enquanto diálogo, não é? Reconhecendo que é um diálogo entre campos subjetivos. Ainda, e de maneira muito clara, não é, alicerça toda a sua fundamentação na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é, de 48, com a ideia de dignidade, de liberdade, autonomia, não é? Reconhece o sistema de comitê de ética no Brasil, e isso continua valendo, não é? E reconhece, não é, que a ciência no campo humano, social, tem que ter benefícios, né, benefícios para o ser humano e para a comunidade no qual está inserido, para a sociedade, não é?
promovendo o que a gente chama de saúde, que é a qualidade digna de vida, a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais, etc. Né? Com isso, essa introdução me parece muito bem-vinda, porque ela marca nessa resolução, então, uma diretriz, um campo novo, no sentido de reconhecer que as ciências humanas e sociais precisam, não é, adotar sempre uma discussão muito mais aproximada dos seus paradigmas. Não é? E aí, então, começa, de fato, a lei, não é, no artigo 1, onde se tem normas aplicadas às pesquisas em campos humanos e sociais, não é? E aí lá, parágrafo único, não serão registradas nem avaliadas pelo sistema do Comitê de Ética CONEP, pesquisas de opinião pública, por exemplo, não é? Pesquisas realizadas com textos de revisão de literatura, pesquisas com bancos de dados cujas informações são agregadas, ou seja, uma observação participante em que não necessariamente você tem um termo de consentimento, ou informação de domínio público, que é o que a gente chama também de pesquisa censitária, não é? Então aqui no artigo 1 já vai tirando do campo de alguns tipos de investigação, não é? Somente as bibliográficas e censitárias, a necessidade de comitê de ética. No artigo 2, não é? Aí fala do consentimento livre e esclarecido, que fala, né, da anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou indivíduo, impedidos de forma temporária ou de não consentir, não é? Na medida de sua compreensão e respeitadas suas singularidades, após o esclarecimento da natureza, justificativa, objetivos e métodos, benefícios, não é? A obtenção do consentimento não elimina a necessidade de consentimento do responsável legal. Então, por mais que o jovem dê anuência para participar de uma pesquisa, por exemplo, ele precisa do consentimento dos pais. É isso que aqui está colocado, não é? Precisa ter uma assistência ao participante da pesquisa, o que a gente fala de uma beneficência e uma não maleficência. Precisa estar claros quais são os benefícios, tanto para aquele grupo, para aquela comunidade, para a sociedade, não é? Assim como garantir a confidencialidade. Não é? As informações devem ser depois disponibilizadas em acesso público, é o que a gente chama de equidade, no sentido de disponibilidade democrática e publicamente as informações consentidas. Não é? E uma das coisas que me parece bastante interessante que está nessa resolução, não é? Que era uma das grandes discussões anteriores, é a questão da pesquisa encoberta. Não é? Existem alguns métodos em um campo psicossocial, sociológico, em que o sujeito pesquisador não se anuncia no campo de pesquisa. Por exemplo, em pesquisas etnográficas, né, onde você tem um pesquisador, por exemplo, que vai observar culturalmente o que se dá numa rave. Ele não vai pedir anuência de um por um. Né? Então, aqui passa a ser viável a pesquisa encoberta, desde que muito bem justificável, não é? Muito bem descrita e ali, então, no parágrafo 15, a gente encontra justamente, não é, a orientação sobre essa questão, não é, que é um dos ganhos, no meu entender, dessa nova resolução aí. Não é? Depois fala dos protocolos de pesquisa, que isso já era feito de certa maneira, não é? Onde a gente coloca a apresentação da pesquisa, o processo de consentimento, não é? Onde tem que ser baseado numa relação de confiança entre o pesquisador e participante, onde o registro de preferência é escrito, mas não somente, pode ser feito por vídeo, né? Então, aqui também abre-se outras possibilidades, não é? Fala da questão do ressarcimento, ou seja, existe uma possibilidade quando você envolve, não é, de compensar materialmente os gastos decorrentes. Então, por exemplo, se você vai fazer um grupo focal com jovens e pessoas de uma comunidade carente, você pode, de certa maneira, através de uma bolsa de estudo, inclusive, dar, não é, as passagens de ônibus, por exemplo, dessas pessoas. Nós temos que dizer quais são os riscos da pesquisa, não é? É ansiógena as questões, mobiliza questões subjetivas e íntimas. Isso precisa estar muito bem descrito também, né, no caso dos procedimentos éticos de toda pesquisa acadêmica. Temos o capítulo 3, que vai falar justamente só do processo de consentimento, não é? Que envolve, então, essa relação de confiança, diálogo e questionamento.
Isso pode ser feito e registrado em qualquer fase da execução da pesquisa, não só no seu início, não é? Esse processo de comunicação, então, pode ser realizado por meio de expressão oral, escrita, língua de sinais e outras formas que se mostrem adequadas, considerando-se o modelo, né, metodológico, as características socioeconômicas e culturais do grupo que se faz a pesquisa. Né? Como eu disse, por exemplo, no trabalho etnográfico encoberto, isso já acontece talvez de uma outra forma, caso seja necessário. Né? Então temos um capítulo só para falar disso, para vocês verem como isso é importante, não é? Na questão do consentimento e também da própria ruptura, se o caso o sujeito assim desejar em meio a uma entrevista, a um grupo focal, a qualquer método de diálogo com o sujeito. Não é? Temos aí vários artigos e parágrafos sobre o consentimento, podemos ver com calma depois, mas percebe-se que é um tópico, não é? Que garante, então, a manutenção do sigilo, a plena liberdade do participante em decidir ou não pela sua participação, não é? A forma de acompanhamento e assistência. Então, bom, se eu vou tocar em questões muito íntimas, eu vou oferecer, por exemplo, um substrato de atendimento clínico numa clínica escola, por exemplo, psicológica, eu tenho que explicitar quais são minhas formas de garantia de qualidade de vida e saúde a esses sujeitos, não é? Então, se o participante pode vir a sofrer qualquer tipo de dano, isso precisa estar previsto. Então, também está previsto as indenizações, não é? Ou a assistência, como eu acabei de dar esse exemplo, não é? E é interessante sempre colocar também nos procedimentos éticos o nível do risco. Então, nível mínimo, baixo, moderado, elevado, não é? E aí também, a partir daí, quais são as medidas a serem tomadas. Fala no capítulo 6º, não é, do pesquisador responsável, o que é, então, que cabe, não é, a esse sujeito, né, que está fazendo a pesquisa. Ele precisa apresentar o protocolo, conduzir o processo de consentimento, que não é só mais uma cartinha, não é? É um processo de comunicação, de diálogo, de confiança, apresentar o relatório de pesquisa para o CONEP ou para o CEP, manter os dados de pesquisa em arquivos que tenham confiabilidade. Então, aqui está previsto, né, a questão dos riscos, olha lá no capítulo 4º também, não é? É interessante depois ler com muita calma, não é? Mas é uma resolução muito cuidadosa, que passa, não é? Como eu disse a vocês, ela vem substituir a 466 de 2012, não é? Que já era uma tentativa de fazer uma releitura da bioética no campo psicossocial e sociológico, antropológico, educacional. E acredito que venha, não é, na direção de nos resguardar, enquanto cientistas sociais humanos, respeitando o nosso paradigma, não é? Respeitando a nossa forma de entender ciência como uma coerência, um sistema de coerência epistêmico-conceitual, onde não está baseada mais em leis gerais universais que têm que ser repostas e reposicionadas no mundo como um real que está independente do sujeito. Então eu trago esse vídeo post, não é, para a gente poder atualizar a nossa perspectiva de pesquisa, não é? E está sempre muito atento aos nossos direitos, seja dos participantes, né, ou como pesquisador, e também como realizar, então, esse processo que é tão importante para a manutenção e construção da ciência humana e social.